Paz do Senhor, a você, meu irmão, que já está se conectando conosco. Já estamos compartilhando o link para que você possa estar conosco nessa noite de reflexão da palavra do nosso Deus. Você que já está aí com o link, pedimos já que você vá montando aí sua sala de vídeo, vá compartilhando esse link com os seus familiares, com seus amigos, com todas aquelas pessoas que você conhece, para junto nós refletirmos nessa noite na palavra de Deus. A mensagem dessa noite ela tem por tema a intercessão de Jesus. E que possamos, nessa noite, o Senhor possa falar contigo através da tua palavra. O Senhor possa tocar na sua vida, possa tocar na sua casa. Que Ele possa estar tocando e abençoando grandemente a sua vida e a sua família. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos. Então eu quero agradecer a Deus, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela sua família. Como foi o seu domingo hoje? Agradeça a Deus pelo dia, aquele almoço em família. Teve aquele almoço gostoso, mesmo aí durante desse isolamento, desse distanciamento social. Você tem a oportunidade, você tem o privilégio de fazer a refeição com o seu cônjuge, com os seus filhos, ou aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão à frente aí de toda essa pandemia, que almoçam, que fizeram as suas refeições no ambiente de trabalho. Meu irmão, que Deus possa te abençoar. Que a sua graça, bondade e misericórdia possa ser completa na sua vida, possa te alcançar aonde você esteja, possa te alcançar em todos os lugares, porque a onipresença de Deus, ela nos acompanha, a onipresença de Deus, ela permanece conosco em todos os lugares e em todos os momentos da nossa vida. Deus de bondade, graça e misericórdia, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti pelo dia que o Senhor nos concedeste. Gratos a Ti pela manhã. Ah, Senhor Jesus, obrigado pelo sol que iluminou e clareou o nosso dia. Obrigado pela oportunidade de, neste momento, estarmos, Senhor, reunidos com os Teus servos, nos Seus lares, através desta plataforma digital. Mas vem, Espírito Santo, vem falar em nosso coração nesta noite. Coloque as palavras em nossos lábios. Senhor Jesus, toque em cada vida, cada um que estará ouvindo esta palavra nessa noite, que sejam tocados por Ti, Senhor. A oração intercessória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa súplica, o nosso clamor nessa noite. Agradecidos somos em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como falamos, pedimos que você já possa estar compartilhando este link. Não fica acanhado, não. Compartilhe, meu irmão. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus grupos de amigos, monte aí aquela sala de vídeo e chame todos para estarem participando nessa noite de louvor e adoração a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu
glórias sejam dadas ao nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente louva, a gente adora, a gente exalta ao Senhor porque nós sabemos que Ele vive. Ele vive e reina para todo sempre, desde a eternidade Ele é Deus. Eu convido a você agora neste momento para abrir a sua Bíblia. Pegue a palavra de Deus e abra no livro de João. João capítulo 17, versículo 15 ao versículo 17. Lá no Novo Testamento, livro de João, no capítulo 17, versículo 15 ao versículo 17, nós vamos meditar nessa noite sobre a intercessão de Jesus. Nos diz assim o texto bíblico: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Meus irmãos, os quatro evangelhos da Bíblia mostram Jesus orando muitas vezes, de muitas maneiras e por diversos motivos. Os quatro primeiros evangelhos bíblicos nos trazem essa forma e maneira que Jesus orou. Essa forma e maneira que ele intercedeu. Mas exclusivamente aqui neste livro de João, no capítulo 17, nós contamos com uma oração muito mais emocionante. Uma oração muito mais calorosa, uma oração que foi marcante, feita pelo Filho de Deus. A missão de Jesus ela já estava por ser concluída e ela estava se aproximando a hora da sua crucificação. Mas os relatos bíblicos eles vão nos dizer que antes, porém, Jesus ele passaria por alguns momentos dolorosos. Antes da crucificação. Momentos dolorosos ali no Getsêmani, aonde em agonia suaria sangue. Tudo isso nós vemos nos relatos bíblicos que foi com essa imagem do Getsêmani, pela via dolorosa, com aquela cruz que nós vemos ali, o mestre com a troz, com a mente, que Jesus deixa escapar as palavras de seus lábios para esta magnífica oração relatada aqui no livro de João, no capítulo 17. O texto vem nos falar que há poucas horas antes de sua morte, ele intercede por si próprio. Olha que interessante. Há poucas horas antes da morte, Jesus intercede por si próprio. Ele intercede por seus discípulos e ele também intercede pela igreja. Por isso que nesta noite nós vamos meditar na intercessão de Jesus. Baseado nesse texto de João, capítulo 17, nós vamos entender. Nós vamos ver como foi, porque é importante nós tirarmos nesta noite aprendizado sobre a intercessão. Nós vamos aprender como a intercessão de Jesus ela foi extremamente importante. E como é importante, meu irmão e minha irmã, você interceder pela sua família. Como é importante você interceder pelo seu patrão. Como é importante você interceder pelo seu trabalho. Como é importante você interceder pela sua igreja. Como é importante que você interceda pelo seu ministério, pelas suas famílias e por todos aqueles que estão em sua volta. A intercessão de Jesus por ele próprio. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos quando ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já começa falando para mim e para você que ele teve aflição, que nós passaremos por aflições, mas ele nos deixa um recado. Meu irmão, você está passando por aflição? Minha irmã, qual que é a aflição que você está passando? Olha o recado que Jesus está falando para você agora. No mundo você terá aflição. No mundo você vai passar por aflição, mas tem de bom ânimo, se alegre, se anime, porque como ele venceu, você também vencerá todas as aflições. Aleluia! Essa é a palavra do Cordeiro que está dizendo para nós. Cristo aqui ele está deixando bem claro que o propósito de Deus havia alcançado por ele e que teria que a continuidade e conclusão pela uma ação poderosa. Seria dado aqui uma continuidade de uma ação poderosa pelo Espírito Santo, pois ele não deixaria você sozinho. Ele não deixaria você abandonado. Ele não nos deixaria órfãos.
mas ele está dizendo que o Espírito Santo permaneceria com ele, e o Espírito Santo estaria usando você, o Espírito Santo usaria os discípulos, o Espírito Santo usaria a igreja. Aleluia, para continuar a obra de proclamação do Evangelho. Para que fosse feito assim? Porque Jesus nos diz o relato bíblico que ele ficou em pé, ele abriu os olhos, ele fixou no céu e ele começou a interceder. Primeiramente ele começa a interceder por ele e ele fala em sua oração, registrada aí no versículo 1, Pai, é chegada a minha hora, glorifica teu Filho. Olha a oração de Jesus intercedendo por ele mesmo, intercedendo por si próprio. Pai, é chegada a minha hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique. Você também precisa interceder por você. Interceda por você, interceda por sua vida. Quais são problemas, dificuldades, aflições, o que você está vivendo? Interceda. Comece a falar com o Senhor. Pai, olha para mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Abra os seus lábios, irmão. Abra os seus lábios, irmã, e comece a interceder por sua vida. O que Jesus teve aqui foi uma conversa íntima com o Pai. Você precisa de conversa íntima com o Pai. Você precisa de conversa íntima com o seu Deus. Você precisa falar para Ele tudo aquilo que está acontecendo e interceda pela sua própria vida. A Bíblia nos fala que até o versículo 5 Jesus pede a glória, ali aquela conversa íntima, de intimidade. Glorifica-me, ó Pai. Olha o que Jesus está falando contigo mesmo, com a tua glória que eu tive junto de ti. Olha a palavra de Jesus, antes mesmo que houvesse sido formado, antes mesmo que houvesse sido criado o mundo. Glorifica. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Nós precisamos saber e entender a importância de nós intercedermos pela nossa própria vida. Jesus intercedeu por Ele próprio, interceda por você também. Mas aí agora eu pergunto, por que Jesus pede glorificação? Ele fala na oração, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Por que Jesus pede glorificação? Porque Ele completou na terra a obra que o Pai lhe tinha confiado. Agora eu pergunto a você, você já completou a obra que o Senhor confiou a você? Você já completou a obra que o Senhor colocou em suas mãos? O ministério que Ele colocou nas suas mãos, você já completou a obra? Jesus já havia completado a obra, o Filho recebeu autoridade para dar vida eterna, o Filho recebeu autoridade, a autoridade que o Pai lhe deu. O Pai lhe deu autoridade, meu irmão, e porão a mão sobre os enfermos e orando por eles, eles serão curados no nome de Jesus. Aleluia! Interceda por você. Interceda pela sua vida. Na verdade, tudo isso seria concretizado lá na cruz, quando Jesus está conversando com Deus, na glorificação da ressurreição, porque Ele ressurgiu dos mortos. Aqui nós vemos o Pai sendo glorificado no Filho. Deus seja louvado. Mas Cristo ele fala aqui como se tudo já tivesse sido consumado. Uma vez que ele enfrentaria o ódio, uma vez que ele enfrentaria a corrupção, uma vez que ele enfrentaria a raiva, uma vez que ele enfrentaria os líderes políticos, uma vez que ele enfrentaria o abandono, ele enfrentaria a tristeza, ele enfrentaria a afronta, ele enfrentaria a ignomínia, ele enfrentaria todos os problemas, ele enfrentaria a impiedade, mas sem recuar do seu amor, sem dar um passo atrás. Ele não falou, não, eu não quero passar por isso, não. Ele enfrentou. Porque Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também pode vencer. Qual que é o problema comparado a tudo aquilo que Jesus Cristo passou? Ele disse, eu venci, você vencerá. Glorifica, glorifica, igreja. Glorifica, meu irmão, glorifica o Senhor. Por isso que Ele pede ao Pai que lhe dê glória antes que houvesse mundo. Olha a forma que Jesus está falando aqui, mas qual que é o significado dessa glória, pastor? Nós vemos aqui por que Ele pediu a glória, agora qual que é o significado dessa glória? O texto, o relato bíblico nos fala
Jesus está aqui afirmando que seu Pai é o Deus eterno. Jesus está afirmando que seu Pai é o Deus todo-poderoso. E que por ele ser filho é extremamente importante. É extremamente que ele venha declarar, que ele venha falar, pedir, interceder ao Pai por ele. O próprio apóstolo João já havia declarado no início do seu evangelho. Lá no início do evangelho a gente tinha falado antes de serem formadas todas as coisas, no princípio era o verbo. E todas as coisas foram feitas por ele. João 1, do versículo 1 até o versículo 14, você pode ver João declarando isso no evangelho. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, ele nos foi preparar uma morada, nós já falamos sobre isso. Não se turbe o vosso coração, meu irmão, minha irmã, interceda por você. Saiba que as naturezas, a divina, a natureza humana de Jesus, tanto a sua natureza divina quanto a sua natureza humana, bem como toda aquela parte expiatória ali naquela cruz do Calvário, tudo o que ele fez estava na mente de Deus, estava no propósito de Deus, estava no coração de Deus. Tudo que você está passando na sua vida, ele sabe, ele está sabendo. Ele conhece a carga de problemas que está sobre você, ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então agora eu pergunto para você, por que tanta ansiedade? Por que tanta ansiedade, minha irmã? Por que tanta ansiedade, meu irmão? Por que tanto desespero? Confia! Confia no Senhor e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará, mas interceda primeiramente por você. Interceda por você. Porque nós vemos aqui que todas as ações do Filho, elas produziram grande alegria para o Pai. Deus seja grandemente louvado e adorado. Depois que Jesus intercede por ele, Jesus então ele começa a sua intercessão pelos seus discípulos. Jesus intercede por ele, depois ele intercede para os discípulos. E essa intercessão pelos discípulos era uma intercessão contínua. E a intercessão pelos discípulos, ela continua. A intercessão por você. É o que a Bíblia nos fala. Agora Cristo está orando pelos seus discípulos, lá no capítulo 17 de João, no versículo 6 até o versículo 19. A intercessão de Jesus agora ela muda de foco. Ele começa agora a conversar com o Pai falando deles. Ele começa agora a conversar com o Pai falando sobre eles. Olha o que nos diz: fitava os seus discípulos e comovia-se por deixá-los, preocupando-se com o que aconteceria com eles após a sua morte. Então Jesus começa agora a sua intercessão pelos seus discípulos, e nesse clima de conversa, nesse clima de intimidade, nesse clima de diálogo com o Pai, ele fala assim: Pai, olha para eles, Pai, não os abandone. Não os deixe desamparados, porque Jesus está mostrando um profundo afeto, de amor, de carinho, de relacionamento pelos seus discípulos. E ele já havia se revelado ao Pai por eles. Você pode ver aí no versículo 6 e versículo 7. O Pai continua intercedendo pelos seus discípulos. Ele sempre demonstrou a preocupação com a vida dos discípulos. E esses discípulos agora está incluso eu e você. Precisamos fazer a obra de Cristo. Já havia aqui se manifestado a santificação. Precisamos agora, meus irmãos, estarmos intercedendo, continuarmos essa intercessão agora. Você intercedeu por você, agora interceda pelos discípulos. Nós, como os discípulos de Cristo, dando continuidade agora à proclamação do Evangelho. Talvez não temos percebido, mas olha que cena comovente. Jesus está perto de passar por uma experiência mais cruel e terrível de toda a história da humanidade. Olha a experiência que Cristo teve, e ainda assim ele encontra forças. Mesmo sabendo que ele iria passar pela morte da cruz, ele encontra forças para amar. Mesmo sabendo que seria crucificado, ele encontra forças para amar os seus discípulos. E ele continua nos amando, o seu amor por nós não mudou, ele continua nos amando. Assim como o Pai deu a ele um ministério vigoroso e vitorioso, meu irmão, olha o seu ministério.
Olha o ministério que foi posto e colocado nas suas mãos para você dar continuidade à ação proclamadora do Evangelho. Interceda agora pelo seu ministério, por aqueles que estão junto com você nesse trabalho ministerial. Interceda pela liderança do seu ministério. Interceda por aqueles que estão contigo, aqueles que estão com você na mão no arado, trabalhando a terra, lançando a semente, pregando o Evangelho. E deixa o Espírito Santo completar a boa obra. Faça a tua parte. Interceda. A chave aqui da intercessão de Jesus por eles é a perseverança. Continue perseverante, irmão. Continue perseverante, igreja. Continue perseverando. O fato aqui dele estar orando por perseverança, ele sugere isso porque a perseverança não é algo automático nos crentes, não é automático. Nós precisamos ter a perseverança todos os dias, praticar a perseverança, orando, crendo, confiando, pedindo, buscando. Ah, Paizinho querido, Pai de bondade, graça e misericórdia, olha para o teu povo, olha para nós. Olha para a nossa intimidade de coração, Senhor Jesus, e nos concede esperança e perseverança em estar te seguindo todo dia e todo tempo, em estar adorando o teu nome. Jesus, ele iria voltar para casa, mas ele queria que os discípulos entendessem que seu Pai não é um Deus distante. Entenda isso. Jesus estava voltando para casa, mas ele não queria que os discípulos ficassem com o pensamento de que o Pai de Jesus era um Deus distante, era um Deus intocável, era um Deus que não amava, era um Deus insensível. Não é isso que Jesus queria que os discípulos entendessem, mas ele queria que os discípulos entendessem que Deus é um Deus presente. Ele é Deus presente na sua vida, ele é Deus presente na sua casa, ele é Deus presente no seu trabalho, ele é Deus presente no seu âmbito familiar, ele é Deus presente aonde você for, aonde você caminhar. Quando você levanta, ele está contigo. Quando você se deita, ele está contigo. Quando você caminha, ele está contigo. Quando você louva, quando você adora, quando você chora, quando você sorri, quando você abre os seus lábios, ele está contigo. Aleluia. Quando você está dentro do ônibus, ele está presente contigo. Deus está presente em sua vida em todos os momentos, mesmo naqueles pormenores. Naqueles pormenores que só você sabe o que você passa. Naqueles pormenores de intimidade que só você conhece. Deus continua presente. Ele continua presente com você. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Quando Jesus está rogando aqui ao seu Pai que não os tire do mundo, ele disse, lhes prometeu uma vitória, não está prometendo aqui uma vitória utópica. Jesus não está fazendo aqui uma promessa de uma vida sem problemas, não. O fato de sermos cristãos, de sermos evangélicos, nós não iremos viver numa utopia. Não vamos viver numa vida sem problemas, não vamos viver numa vida sem contrariedades. A vida do cristão não é um mar de rosas, mas no mundo teremos aflições, mas nós venceremos em nome de Jesus. A Bíblia nos diz e nos dá essa garantia que você, eu, nós seremos mais que vencedores. Não olhe para o tamanho do problema, mas olhe para o Deus Todo-Poderoso que está contigo, te guardando, te sustentando, te fortalecendo. Glorifica ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorifica porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O que Jesus está falando aqui com o Pai, pedindo para os discípulos, não é para que as pedras fossem tiradas do caminho dos discípulos, mas que essas pedras se tornassem em rochas e eles pudessem pisar nessas rochas e se sobressair a todo tipo de problema, a todo tipo de dificuldade, a todo tipo de contrariedade, a todo tipo de crise. Jesus está contigo. Continue a sua intercessão. Interceda pelos seus familiares, pelos seus amigos, interceda pelos seus parentes, interceda pelo seu patrão, pelos seus amigos, continue a intercessão. Jesus intercedeu pelos discípulos. Ah, Deus Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, depois de ter feito a intercessão pela sua vida, depois de interceder pelos discípulos, Jesus inicia agora a intercessão pela igreja.
Quem é a igreja? Responde aí, meu irmão, aí nesse chat. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem são? Quantas são as igrejas? Jesus começa a interceder para a igreja. Por último, Jesus intercede por aqueles que vão crer na mensagem. Na mensagem proclamada, pregada por quem? Pelos discípulos. Na mensagem pregada por você. Por isso que eu falo, interceda pela sua vida, interceda pelos discípulos, interceda pela igreja, porque você é o instrumento para ser usado na mão de Deus. A parte de proclamação do evangelho não foi dada aos anjos, foi dado a você. A você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que está nos assistindo agora, a você que nos ouve agora, a você que está conectado agora nessa plataforma digital, a responsabilidade de proclamar o Evangelho de Cristo é sua. É minha responsabilidade de proclamar o Evangelho, é sua responsabilidade de proclamar o Evangelho. Jesus começa então agora a sua intercessão pela igreja. E a intercessão de Cristo pela igreja tem dois alvos. Quais são? Primeiro, que ao longo da história sejam unidos num só propósito espiritual. Esse é o primeiro alvo, unidos num propósito único espiritual. Segundo, que a igreja seja unida. O segundo alvo e propósito é que a igreja seja unida em quem? Na placa da igreja? Não. Que a igreja seja unida no quê? Na tradição? Não. Que a igreja seja unida em Cristo e ao Pai. A igreja precisa estar unida em Cristo e ao Pai na forma como eles estão unidos. Cristo e o Pai estão unidos dessa mesma forma. Nós, como igreja, precisamos estar unidos a eles eternamente. Aleluia! Oh, Deus Todo-Poderoso, com isso Jesus ele ora pela unidade da igreja. Unidade da igreja, não é pela união da igreja, é pela unidade. E ele revela o seu desejo de preservar a pureza da igreja até que ele volte. Esse é o propósito da intercessão de Jesus pela igreja, que ela permaneça limpa, que ela permaneça pura, que ela permaneça sem mácula, que ela permaneça sem mancha, que ela permaneça sem pecado. É essa a intercessão de Cristo pela igreja. E o Senhor da igreja, ele faz 5 pedidos ao Pai. Jesus faz 5 pedidos ao Pai pela igreja. E eu já perguntei a você, quem é a igreja? Ele faz 5 pedidos ao Pai em favor dela. Primeiro, qual que é o primeiro pedido? Ele pede ao Pai que unifique a igreja, que a igreja seja unificada. Abra aí a sua Bíblia e veja no versículo 20 ao versículo 22. Ele pede ao Pai a unificação da igreja, é o primeiro pedido. Segundo, que a igreja honre o Filho. Precisamos honrar o Filho como igreja, irmãos. Parece que perdeu-se a honra ao Filho. Perdeu-se a honra a Deus. O que nós estamos fazendo como igreja colocada, plantada nesta terra, se não estamos honrando o Filho e se nós não estamos unificados, unidos em amor, com uma única essência de pureza, de proclamação do Evangelho? Terceira coisa que Jesus pede, que a igreja demonstre o amor de Cristo. O amor que não machuca, o amor que não fere, o amor que não condena, o amor que não fica acusando. É isso que ele está pedindo aqui ao Pai, que ele está intercedendo pela igreja. Unificação, pureza, honrar a Deus e demonstrar aqui o amor de Cristo. Que ainda de demonstrar o amor de Cristo, que desfrute do amor de Deus. Como igreja, Jesus pede isso, para nós desfrutarmos do amor de Deus. Olha que oração de intercessão, e ele ainda pede que além de desfrutar da glória de Cristo, seja essa nos céus. Por isso que ele foi preparar lugar. Ah, Deus Todo-Poderoso. O desejo de Jesus é que a igreja participe com ele da glória que ele tinha. É que você participe dessa glória antes que o mundo fosse criado por ele. O que Jesus deseja aqui é que sua unidade, a unidade do Pai, a unidade do Filho e a unidade do Espírito Santo nos contagie como discípulo, contagie a mim, contagie a você, e nós possamos propagar essa unidade.
Que nós, contagiados por isso, nós possamos espalhar isso por toda a igreja, espalhar isso para todas as pessoas, em todos os tempos. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, igreja. Anuncie, meu irmão, esse evangelho do Senhor, espalhe. Espalhe tudo aquilo que você tem vivido. Espalhe toda essa experiência que você tem vivido com o Senhor Jesus. Quantas pessoas que não sabem a experiência maravilhosa que você teve com Cristo, a cura que você teve, a libertação que você teve, o batismo que você teve, o momento de ceia, de festa, de júbilo, de alegria. Você precisa compartilhar isso. É isso que Jesus pede à igreja. Que nós possamos ser contagiados por essa unidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. E que toda a igreja possa ter esse contágio de unidade. Sermos contagiados por esse amor incomparável. Não de uma forma orgânica. O que Jesus está pedindo aqui, intercedendo para a igreja, não é para ser uma unidade organizacional, não é isso. Não estamos aqui falando de organização de igreja, de forma organizacional, de forma administrativa, não é isso. Não estamos falando aqui desse contágio de forma denominacional, porque a placa não vai te levar a caminho nenhum, não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando aqui de instituição. Não é desse contágio que nós estamos falando aqui nesta noite, mas na forma orgânica, na unidade do corpo vivo de Cristo. Glória a Deus. Unidade do corpo vivo do Senhor Jesus. Porque Ele está vivo. Intercedeu pela igreja, interceda pela igreja. Continue intercedendo pela igreja. Jesus, ele termina a sua intercessão pela igreja afirmando que o mundo não conheceu ao Pai. Olha o que ele fala. Mas os discípulos o conheceram. Talvez o mundo ainda não conheça o Pai, mas você conhece. Talvez o seu vizinho ainda não conheça o Pai, mas você conhece. Talvez ainda os seus amigos do trabalho não conheçam o Pai, mas você conhece. Você conhece ao Pai? Agora eu estou te perguntando. Você conhece ao Pai? Você conhece a Jesus? O seu colega de trabalho conhece a Jesus? O seu familiar conhece a Jesus? Se não conhece, ele precisa se fazer conhecido através da sua vida. Jesus precisa ser conhecido através da sua vida, através das suas obras, através das suas atitudes. Ele deixa claro que ainda vai revelar o Pai com mais intensidade aos discípulos. Interceda para que Ele se revele mais ainda a você. E você seja tremendamente um instrumento usado nas mãos de Deus. Ah, meu amado irmão, esse ato messiânico de amor, de envolvimento, essa demonstração de amor ali naquela cruz. O desejo final é mais relevante e o amor de Deus para comigo, o amor de Deus para que você esteja em todos os servos, em todos aqueles que ouvem e todos aqueles que nele creem. E assim também eles possam compartilhar desse conhecimento, dessa experiência que tiveram com Cristo, que tiveram com o Senhor Jesus. Antes de exigir dos salvos obediência às suas próprias regras, às suas próprias leis, aos seus estatutos e juízos, Jesus quer que o seu amor transborde. Ele quer que o seu amor transborde em nós, para que nós possamos cumprir a espontânea e prazerosa proclamação do Evangelho e de todos os seus preceitos. Aleluia! Propague o Evangelho do Senhor Jesus. Propague o Evangelho de Cristo. Você precisa interceder pela verdade, interceder pela santidade da igreja. Comece a interceder hoje. Se você ainda não intercedeu pela verdade e pela santidade da igreja, hoje você tem a oportunidade de interceder. Jesus orou assim, no versículo 17 de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que essa intercessão de Jesus está revelando?
Está revelando que se o Pai não guardar os salvos em seu nome, esses iam se desviar da verdade. Esses iam se desviar porque eles seriam corrompidos no pecado, seriam corrompidos pelo pecado. Por isso é que precisamos ser um povo fiel. Nós precisamos ser um povo fiel ao nome de Deus e ser fiel em tudo. Não é ser fiel em algumas coisas, não. É ser fiel em todas as coisas. Você tem sido fiel em tudo? Precisamos ser fiel em tudo. Porque nós carregamos o nome de quem? Você carrega o nome de Jesus. Não estou falando que você está carregando o nome da placa da igreja. Não estou falando que você está carregando o nome da instituição. Não estou falando que você está carregando o nome da instituição. Você carrega o nome de Jesus. Você carrega a reputação de Jesus. Você carrega as obras de Jesus. Você carrega as promessas de Jesus. Você carrega as bênçãos de Jesus. É isso que você tem que honrar. É isso que você tem que honrar com suas obras. É isso que você tem que honrar com suas atitudes. Você precisa interceder pela igreja. Ore para que a igreja onde você está. Qual é a igreja que você está? Agora estou falando sobre placa de denominação. Qual é a igreja que você está? Qual é a instituição que você está? Ore pela sua igreja. Ore pela instituição denominacional que você faz parte. Olhe para que esta igreja que você pertence, essa igreja que você está inserido, seja reflexo da sua oração em Cristo. Para que as pessoas que congregam ali sejam abençoadas. Para que a sua vida seja abençoada. Interceda ao Pai, pedindo que ajude a superar todos os enganos doutrinários e impureza moral. Peça entendimento e sabedoria a Deus a isso. Para que o mundo conheça que a igreja ela é santificada em Cristo Jesus e que Cristo Jesus ele ama e vive. Ele ama e vive aquele que vive na verdade de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, qual é a missão evangelizadora da igreja? Qual é a missão evangelizadora da igreja? Você precisa interceder pela missão evangelizadora da igreja, porque Jesus orou dessa forma no versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Sabe o que essa intercessão aqui está revelando para mim e para você? Essa intercessão está revelando que ele faz da sua missão, que ele faz de sua missão um modelo da nossa. Ele fez da sua missão um modelo para que nós possamos seguir. Porque dessa mesma forma que ele entrou no mundo, nós também fomos colocados para ser sal e luz neste mundo. Para pregar o evangelho, nós devemos entrar no mundo das pessoas para pregar a palavra de Deus. Ele orou, ele intercedeu para aqueles que creriam nele. Olha como ele fala por intermédio da sua palavra no versículo 20 de João 17. Ah, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Ele viu, Jesus viu você ouvindo a pregação. Você lembra? Quando você levantou a sua mão e aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Jesus viu. Ele viu quando você estava lá na igreja cantando louvores, adorando ao Senhor. Ele viu quando você estava no seu quarto derramando lágrimas em oração. Ele viu quando você estava passando por lutas e pelas dificuldades. E Ele está vendo tudo aquilo que você está passando. Ele está vendo os sentimentos do seu coração. Ele está vendo todos os seus pensamentos. Ele vê e Ele ouve todas as palavras que saem no seu lábio. Ele viu você fazendo estudo bíblico. Ele viu quando você se comprometeu em fazer o trabalho missionário. Ele viu e ouviu quando você se comprometeu em fazer a obra evangelizadora da igreja. Ele viu e ouviu quando você aceitou em ser líder de ministério. Ele viu e ouviu quando você levantou a sua mão e falou: eu vou fazer a vontade de Deus. Ele viu e ouviu, meu irmão. Ele viu e ouviu. Então você precisa interceder pela missão evangelizadora da igreja e que o Espírito Santo possa
possa incomodar você, que o Espírito Santo possa incomodar a sua vida, que o Espírito Santo possa incomodar a sua família, para que nós possamos entrar no mundo dos pecadores e anunciarmos o Evangelho com ousadia espiritual. Não do nosso próprio jeito, não do jeito que nós queremos, não com os nossos pensamentos e regras próprias, mas seguindo a orientação de uma hierarquia eclesiológica, seguindo a orientação de Jesus, seguindo a orientação do Espírito Santo, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas de uma maneira organizada, porque o nosso Deus, Ele é organizado, Jesus Cristo é organizado. Então nós também temos que ser organizados. Pregar a palavra de Deus de forma organizada. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Interceda. Mas continue intercedendo pela missão evangelizadora da igreja. Interceda para que o Espírito Santo abra os olhos espirituais e pela fé. O que é a fé? Fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós cremos. Mas pela fé, nós possamos ver as pessoas que precisam ser tocadas pela palavra de Deus. Ah, meu amado irmão, comece a interceder, peça para o Espírito Santo abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver pecadores sendo salvos. Abra os meus olhos espirituais para que eu veja vidas sendo salvas. Abra os meus olhos espirituais para que eu veja minha família sendo salva. Para que eu veja os meus amigos sendo salvos. Para que eu veja o meu patrão sendo salvo. Para que o meu líder, para que o meu chefe, para que o meu supervisor seja... Abra os meus olhos, Senhor! Ah, interceda, meu irmão. Interceda por essa missão evangelizadora. Interceda também pela unidade espiritual da igreja. Como disse, você tem a oportunidade de interceder e Jesus intercedeu orando dessa forma. Versículo 21 de João 17. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é unidade. Jesus e o Pai eram um. Nós precisamos ser unidade espiritual de igreja. Interceda por essa unidade espiritual, porque a intercessão é que ela revela que pede uma unidade entre os apóstolos, entre os salvos, até que ele volte, até que Jesus volte. É uma oração para que haja uma continuidade dessa histórica unidade, dessa histórica entre discípulos, entre apóstolos, entre igreja, entre o pós-apostolado, para que a igreja em todas as eras ela seja seguida por pessoas fiéis ao Evangelho de Cristo e continuem proclamando o Evangelho de Cristo. Leal à Bíblia, leal à palavra, leal à igreja. Mantemos-nos fiéis à igreja. E tenhamos unidade. Deus seja louvado. Interceda para a igreja, para que a igreja tenha essa unidade dupla. Que unidade dupla com a doutrina dos apóstolos. Para que a igreja tenha uma verdade em comum. Além da doutrina, que ela tenha com o Pai e com o Filho uma vida em comum. Seja alicerçado na palavra. Esteja alicerçado na palavra de Deus. Precisamos orar, precisamos interceder para que a unidade da igreja esteja baseada única e exclusivamente na verdade. Ou seja, a unidade espiritual ela precisa ser mais substanciosa do que a unidade denominacional. Nós precisamos estar firmados com o nosso pé no Evangelho, no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. De fato, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, é impressionante a oração de intercessão feita por Jesus. É impressionante a oração intercessória feita por Jesus, relatada no livro de João, no capítulo 17. Depois você leia com calma o capítulo de João 17 e você vai entender. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento e você vai entender essa impressionante oração de intercessão por Jesus. Momentos antes da pior hora, momentos antes da hora do gemido, momentos antes da hora da dor, momentos antes da hora da morte,
Ele deixa sair do fundo da sua alma aquelas palavras profundas. Ele deixa sair palavras emocionantes. Jesus deixa sair palavras vibrantes que enchem nossos corações de esperança, que enchem nossos corações de confiança e fé. É isso que ele deixa, porque a sua íntima comunhão com o Pai, a sua íntima comunhão é manifestada como modelo. Jesus, ele nos deixa o modelo para a nossa comunhão uns com os outros e com Ele. Ele nos deixa esse exemplo para nós seguirmos. A sua eterna unidade, ela permanece com o exemplo e ela é revelada. Ela é revelada ali pelo Pai como um molde. Se você quer ter um molde de comunhão, se você quer ter um molde de intimidade, olhe aqui para João 17. Ele nos deixa esse molde de comunhão porque a sua misericordiosa compaixão. A misericordiosa compaixão de Jesus para com aqueles que ainda não são salvos. A misericordiosa compaixão de Jesus para aqueles que ainda não são salvos é inspiração. É inspiração para o nosso mover em direção a eles. Se mova em direção àqueles que ainda não foram salvos. Se mova em direção a Ele, em direção àqueles ainda que não foram salvos. Reparta com eles. Reparta com eles o que você tem. Reparta com eles o que você recebeu de graça. Reparta com eles tudo aquilo que você tem, que Jesus tem repartido com você. Faça o bem. Jesus, quando você recebeu Jesus no coração, quando você aceitou a Jesus, não foi a melhor decisão da sua vida? Foi! Então transmita essa alegria que você sente, a alegria que você teve, transmita para outras pessoas. Transmita isso também. Que as profundas e ricas palavras de Jesus nessa extraordinária oração, relatada no livro de João 17, possa entrar profundamente em nossos corações, possa entrar profundamente em nossas vidas e venha transformar as nossas vidas de maneira substancialmente. A minha vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família e de todos os seus. Quais são as pessoas que você vai interceder neste momento? Interceda pela igreja. Interceda pela missão evangelizadora da igreja. Interceda pelos líderes da igreja. Interceda pelos pastores. Interceda pelos presbíteros. Interceda pela liderança da sua igreja. Interceda pelos diáconos, pelos consagrados. Interceda pelas diaconias. Interceda pelos líderes de ministério. Todos os ministérios da igreja. Interceda pelo irmão. Interceda pela irmã. Interceda pelo aquele irmão que manobra o seu carro quando você está chegando na igreja. Interceda pelo aquele irmão que está ali na recepção da igreja. Interceda por aquele que serve o café. Interceda por aquele que te ajuda a sentar, que leva você até o banco. Interceda por aquele que abre a porta do carro para você entrar, ou que leva você até o carro, ou que fica com você até que a igreja seja fechada. Interceda agora pelas autoridades políticas. Interceda por todos aqueles que estão enfermos. Interceda pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Interceda por todos aqueles que estão envolvidos agora na área da saúde. Todas as pessoas que vierem agora à sua mente. Feche os teus olhos. Nós queremos agradecer a Ti, Jesus. E interceder neste momento. A intercessão de Jesus foi a nossa reflexão dessa noite. Ajuda-nos agora a interceder, Senhor. Interceder pela igreja do Senhor, que ela venha continuar em unidade. Que a igreja possa permanecer em unidade, mesmo nesse distanciamento social que estamos vivendo. Que a igreja possa permanecer em unidade missiológica, em unidade de proclamação do Evangelho, em unidade de discipulado, em unidade de ministério, em unidade de louvor, em unidade de adoração, em unidade de proclamação da sua palavra, em unidade de ação social, em unidade, Deus querido. Paizinho querido e maravilhoso, olha para cada um dos teus filhos e servos, que possamos agora elevar um clamor a Ti, interceder por esses políticos que estão, Senhor Jesus, que estão dirigindo esta nação. Abra, Senhor, o seu coração e entendimento, para que eles venham dirigir essa oração de maneira dirigida e orientada, não do jeito deles, mas pelo Senhor.
esses médicos que neste momento estão em cirurgia, vidas que agora estão passando pela cirurgia, que estão na UTI, que estão precisando da tua presença, que estão precisando de uma cura, aqueles que estão desenganados pelos médicos, nós intercedemos agora e colocamos essas vidas nas suas mãos. Pelos lares, pelas famílias, ampara, guarda, proteja, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do perigo. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, conceda-nos a confiança e a esperança que não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ah, Deus maravilhoso, que possamos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua cuidando do seu povo, continua cuidando da sua igreja. Jesus maravilhoso, que tenhamos uma continuidade de noite maravilhosa e abençoada. Uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de conforto e alegria, porque o Senhor é poderoso. Ah, Paizinho querido, inclina os teus ouvidos à nossa oração e à nossa súplica, essa oração intercessória. Ensina-nos a orar, Espírito Santo. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a interceder pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pela nossa família. Interceda por nós, Espírito Santo, mesmo com gemidos inexprimíveis. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a entender. Ensina-nos a entender tudo aquilo que nós passamos essa semana. Ajuda-nos a compreender, Senhor. Ainda que não tenhamos resposta, mas a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te servem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que glorificam e adoram o teu nome. Que possamos permanecer na verdade. A tua palavra é a verdade. E a tua palavra, Senhor, como verdadeira, ela nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que possamos a cada dia ouvir a tua palavra e a nossa fé possa ser acrescentada. Acrescenta-nos a fé. Da mesma forma que os discípulos pediram a ti, acrescenta-nos a fé, Senhor. Que possamos ter esperança, confiança, a cada dia estar te servindo e te adorando. Mesmo neste momento de crise, o céu não está em crise. O Senhor não está em crise, o Evangelho não está em crise. Ajuda-nos, Jesus. Segura firme nossas mãos e permaneça conosco. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor, adore ao Senhor. Aplauda ao Senhor aí na sua casa. Adore a Ele, exalte a Ele. Ele é digno, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração e exaltação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelos teus servos, pelas tuas servas, por cada família, cada um que esteve conectado conosco através dessa plataforma digital. Meu irmão, minha irmã, compartilhe esse link. Aqueles que não ouviram, aqueles que não puderam assistir, compartilhe esse link. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Instagram, compartilhe no Facebook. Daqui a pouco nós já teremos também o link do YouTube. Quando você tiver de posse desse link, compartilhe. Faça este momento oportuno de compartilhar a palavra de Deus e que vidas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. E interceda para que esse compartilhamento de link possa alcançar muitas pessoas. E assim como você teve a oportunidade de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, essas pessoas também tenham a oportunidade de conhecer a Jesus, da mesma forma que você conheceu e da mesma forma que você conhece. Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa, semana de bênção, semana de paz. Abram as comportas dos céus sobre sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre sua família, em nome de Jesus. Lembrando, próximo sábado, o culto online é direção do Ministério de Mulheres da Igreja do Jardim Amélia. Sábado às 10h30, preletora Diaconisa Márcia, ali da Igreja de Americana, estará no culto online em nossa igreja com direção e preleção com o Ministério de Mulheres. Interceda esta semana, minha irmã. Interceda esta semana, meu irmão, por esse Ministério de Mulheres.
para que no próximo sábado seja uma mensagem que a serva do Senhor seja grandemente usada nas mãos de Deus, como um instrumento do Deus vivo e todo-poderoso, e que a palavra possa falar comigo, possa falar com você, possa falar com a igreja de Cristo. Tenha uma noite abençoada, tenha uma noite vitoriosa. Estamos em campanha solidária, campanha de arrecadação de tampinhas. Junte aquela tampinha de refrigerante, de leite, de suco, de maionese, de amaciante. Essas tampinhas serão trocadas por cadeiras de roda. Que nós possamos estar ajudando e abençoando a vida de outras pessoas. Campanha do agasalho. Tire a solidariedade de dentro do armário. Abençoe vidas. Abençoe a vida de outras pessoas que possam utilizar essa roupa que você não usa mais. Campanha do alimento. Você que tem ali a sua condição de estar abençoando outras vidas, leve para a igreja este alimento. No sábado estaremos na igreja com o Ministério de Mulheres. Leve ali a roupa, leve o agasalho, leve as tampinhas que você está arrecadando. E que a graça do Senhor Jesus possa estar cada vez mais em sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Semana de bênção, semana vitoriosa. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Deus te abençoe. Sou o pastor Nelson Leal, pastor da Igreja Adventista da Promessa, na rua Francisco Alves de Souza, número 284, no Jardim Amélia, no município de Sumaré. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.